Amém? Isto é que me alegra. Deus está entre nós, amém? Então eu creio que o Senhor está aqui para operar, está aqui para agir, está aqui para orientar, está aqui para corrigir, amém? Deus está aqui. Quantos creem que Deus está neste lugar? Você pode celebrar ao Senhor por Ele, porque Ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Nós, esse mês, nós estamos a falar de oração. Nós estamos aqui todos os domingos a partir das 6h30 e terça e quinta a partir das 17h30. Nós estamos juntos. Estamos já no penúltimo mês do ano de 2023 e nós, esse mês que estamos a orar muito, a orar a Deus, com alguns irmãos passamos a noite aqui orando e assim nós queremos para este mês de novembro orar. A obra de Deus é feita com oração. Não podemos afastar a oração da obra de Deus. Amém? Se nós queremos fazer bem o trabalho de Deus, tem que ser com Ele, com a ajuda dEle. Nós precisamos da ajuda do Senhor para continuar a fazer a obra de Deus com ânimo, com alegria, com insistência, né? Com persistência. Precisamos da ajuda dEle. Existem coisas na vida que acontecem para nos desmotivar a não continuar, mas se nós estivermos sempre na presença do Senhor, continuar orando a Deus, Deus vai animar o nosso espírito para continuar a trabalhar para Ele, amém? Então louvado seja Deus, porque Ele tem colocado em nossos corações a alegria e o prazer de lhe servir, amém? Então hoje nós vamos continuar com o que nós começamos no domingo passado. Não apenas nós vamos falar de oração, como nós vamos orar. Estivemos na terça e na quinta-feira, viram que nós não apenas estamos a falar de oração, mas junto com os irmãos, eu quero orar hoje, amém? Buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, vamos começar lá. E eu convido a igreja, com gentileza, a ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 11. É ali onde vamos começar. E se Deus quiser, vamos ver outros textos. Se Deus quiser, veremos outros textos. Porque este mês não quero apenas falar de oração, quero orar com os irmãos. A minha oração é que ao final deste mês, é que ao entrarmos em dezembro, vamos entrar com uma vida de oração diferente. Lucas 11, vamos ver o primeiro versículo, o segundo versículo. Podemos ler? Vou ler na minha versão, você acompanha na sua. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma oração que todos conhecem, mas eu quero ficar aí no versículo 2. Feche os olhos, Pai, fale conosco, ensina-nos, por favor, e leva-nos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o assento, obrigado. Bom, nós estamos num tempo em que muita gente se pergunta, né? Muita gente quer orar, muita gente quer buscar Deus, mas parece que há um peso na vida de muitos que lhes impossibilita de buscar Deus. Muita gente vem ter comigo dizendo: pastor, eu quero orar, mas às vezes eu sinto uma vontade de orar, mas às vezes eu não oro. Eu sinto muita coisa que acontece hoje que tem impossibilidade muita gente de orar. E esse mês nós não apenas, a minha oração não é apenas que nós entendemos o que é oração, mas é que cada um de nós levasse consideração nessa vida de oração. Orar é bom e é importante. Nós vimos oração na vida de Abraão. Homens da Bíblia tiveram vida de oração. Abraão orou quando o seu sobrinho
estava numa terra e foi levado cativo, né? Abraão orou quando reis se levantaram contra Ló. Abraão orou quando ouviu que a cidade que seu sobrinho estava poderia ser destruído. Isaac orou quando descobriu, quando entendeu que a sua esposa estava impossibilitada de alcançar. Isaac orou. Jacó também orou quando ele estava a caminho da casa do seu tio. Ele orou quando ele estava a sair da casa do seu tio. Também orou. Nós vimos a vida de oração nestes homens da Bíblia. Moisés foi um homem de oração, homem dos montes, subia, ficava lá dentro orando. Moisés tinha a vida de oração. Nós vemos isso na vida de Josué, vamos ver isso na vida de Elias. Homens que oraram, não só eles, esses homens oraram, há mulheres na Bíblia que oraram, que buscaram a Deus a favor de uma situação, a favor de alguma coisa. Eles buscaram o Senhor. A oração deve ser a nossa vida, e a Bíblia nos ensina, nos adverte, nos orienta a buscar a Deus em oração. Homens que marcaram o seu tempo foram homens de oração. Homens que marcaram a sua geração foram homens de oração. E se nós queremos cumprir o que Deus quer para nossas vidas, precisamos valorizar a vida de oração. Oração é importante. Oração é falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é um meio que podemos ter comunhão com o Senhor. E Jesus, ele tinha essa vida de oração. Jesus, mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus, mas ele se esvaziou tomando a forma de homem. Jesus, ele foi um homem de oração. O homem decide isolar algum momento para orar. Não é só um homem que ficava no meio da multidão, mas era um homem que tirava tempo para se isolar, para falar de Deus. Por isso, Lucas 11, versículo 1, ele está dizendo: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus, eu estou falando isso de terça-feira. Jesus é o exemplo para nós. Jesus é o nosso modelo. E a vida de Jesus deve ser imitada. Nós precisamos copiar a vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava orando em um determinado lugar. Havia um lugar onde Jesus foi orar. Ia orar. Essa é a vida que os discípulos viam a Jesus. Viam em Jesus. É essa vida que nós podemos ler em Jesus. Jesus se isolava para orar. Há pessoas hoje querendo anular ou impedir ou destruir a ideia de separar horas, lugares de oração. Há pessoas querendo trazer uma ideia, né? Como desculpa, dizem que eu estou sempre a orar todas as horas, né? Estou orando, isso é bom, e é bíblico também, mas é importante fazer o que Jesus fez, separar os lugares, tempos para orar. Hoje há muita coisa que nos impede para isso, há muita coisa que nos impede de buscar a Deus, há muita coisa que nos distrai e nos impossibilita de orarmos como Deus quer que nós fizemos. Amém? Então, a vida de oração é a vida do cristão, é a vida do cristão. Então, cristão que não ora, como diz o pastor, ele vai morrer, ele morre, porque quem não ora não vive. Um cristão de verdade se precisa orar. Quem quer matar a sua vida espiritual, a sua vida cristã, tem que parar de orar. E ele acaba morrendo afogado. Amém? Ele acaba morrendo afogado. Não, a oração é importante. A oração é necessária. A oração é um trabalho urgente. É urgente. E eu quero hoje falar sobre isso, a necessidade de oração. Jesus, a vida dele era de oração. Ele orava a Deus, orava ao Pai, falava com o Pai, e os discípulos viam isso. Os discípulos viram Jesus a pregar, os discípulos viram Jesus a curar, os discípulos viram Jesus a expulsar demônios. Mas eles só, quando viram Jesus a orar, foram até Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Queremos também aprender a orar. A vida de oração de Jesus foi tão forte, tão poderoso, que incentivou outros também a orar. Nós precisamos ter uma vida de oração que não apenas tem resultado para nossas vidas,
As pessoas à nossa volta precisam estar contagiados e incentivados a orar, quando nos verem também a orar. Infelizmente, a igreja hoje luta para imitar o mundo. Infelizmente, a igreja hoje faz de tudo para copiar o mundo, enquanto deveria ser ao contrário. Hoje nós estamos mais incentivados ou inclinados a copiar outros do que outros nos copiar. Talvez porque não tem nada para se copiar em nós. Talvez. Mas quando viram Jesus orando em um determinado lugar, o discípulo falaram: Senhor, nos ensina também. Também queremos orar. Também queremos orar. Nos ensina a orar. Isso nos mostra que a oração aprende-se. Precisamos aprender todos os dias a orar. Todos os dias estamos a aprender a orar, a falar com Deus. E o Espírito Santo nos ensina isso. Jesus estava falando com os discípulos e disse: olha, quando vocês orarem, orem assim. Jesus traz um modelo de oração, um modelo de relacionamento com Deus. Ele falou: quando vocês orarem, orem assim. Falem assim: Pai nosso que está no céu. A oração, Jesus está nos trazendo aqui a ideia de que oração é um relacionamento entre o Pai e Filho, entre Filho e Pai. Quando vocês falarem com Deus, entendam que Ele é Pai, compreendam que Ele é Pai. Ele é o Pai celestial, é o Pai que está no céu, é o Pai que conhece todas as coisas. Entendam que Ele é Pai. E precisamos aproveitar o tempo que temos para falar com o nosso Pai. Deus é Pai. A oração é o meio de relacionamento com o Pai. Jesus, quando falou com isso, falou: quando vocês orarem, olhem assim: Pai nosso. Nesse capítulo mesmo, mais à frente, mais embaixo, Jesus vai falar: vocês seres humanos são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai está no céu. A consciência que devemos ter quando entramos em oração é que Ele é Pai e nós somos filhos. Quem realmente é filho de Deus? Nem todo mundo é filho de Deus, como se diz por aí. Não. Todos são criaturas deles. Mas Jesus disse, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12: todos quanto o receberam, todos que receberam Jesus e creem no seu nome, esses são filhos de Deus. Filho de Deus é só aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que recebeu Ele como Senhor e Salvador. Esse é filho de Deus. Esse é filho de Deus. E esse pode falar com o Pai, lhe chamar de Pai. Ganha essa consciência. Jesus traz um poder de oração. Então, nós precisamos entender que a oração é um relacionamento entre o Filho e o Pai. Deus pode ter várias maneiras de falar conosco, mas a nossa maneira de falar com Deus é por intermédio da oração. E Ele é nosso Pai. Perdi o Pai muito sério. Muitas das vezes até dá vontade de voltar a falar com Ele. Mas não tem como falar com Ele, Ele já não está aqui. Não tem como falar com Ele, Ele já não está aqui. Eu me lembro até quando eu perdi meu pai, minhas tias, meus irmãos sentiram medo, pensando que eu ia ser delinquente, pensando que eu ia ser por causa do bairro onde eu cresci. E se ouvia anúncio na família, esse grupo do jeito que está sem pai, ali, daqui a pouco vai entrar em grupos e vai ser delinquente, vai fazer problema. Então me tiraram, me levaram na casa da minha mãe, fiquei lá um tempinho. Depois eu disse: não, quero ir morar na minha mãe. Fui de novo na minha mãe. E nos primeiros meses, não nos primeiros anos, foi tão difícil sem a presença do pai. Minha mãe não trabalhava, meu pai era o único que trabalhava em casa. E ele morrendo, ninguém trabalha em casa. Nenhum dos meus irmãos trabalhava, ninguém. E agora, o que trabalha morreu. Passava muita dificuldade. Não tem como chegar no pai e falar: pai, me dá na escola pediram isso. Não tem como, ele já não está. Por mais que havia essa vontade de ir ter com ele, não tinha como. Havia esse desejo de ir ter com ele, mas já não tem como ter com ele. Já não tem como.
graças a Deus, em Jesus eu tenho um Pai. A Bíblia diz que Deus é Pai dos órfãos e juiz das viúvas. E Deus, o Pai que está no céu, diferente do meu Pai biológico que já não pode me atender, já não pode me ouvir, o Pai celestial, Ele pode nos ouvir, Ele pode me atender. E eu comecei a falar com Ele. Ele é o nosso Pai celestial. Valoriza o Pai que está no céu, o Pai que sempre vai te ouvir, o Pai que sempre vai te ver, o Pai que sempre vai te proteger, o Pai que sempre vai te guardar. O nosso Pai biológico terá um tempo que será impossibilitado de nos guardar, de nos proteger, de nos orientar. Mas o Pai celestial, o Pai que está no céu, Ele sempre estará pronto para nos ouvir. Então Jesus vai dizer, quando você orar, ore assim: Pai nosso, que está no céu. Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele precisa ser visto dessa maneira, como Pai. Ele se apresentou como Pai. E nós somos seus filhos. Então, por que não devemos orar? Por que nós devemos orar? Qual é a necessidade da oração? Porque a oração é o meio pelo qual podemos nos relacionar com o nosso Pai. Amém? Muito mais do que nos falar de oração, juntos nós vamos falar do Pai. Vamos falar do Pai. Hoje a oração entrou na vida de muita gente, nas casas de muita gente. Há casas hoje que ontem oravam, hoje já não oram. Então a minha oração não é apenas que a vida de oração seja restaurada nas nossas vidas, mas nas nossas famílias também. Nas nossas famílias também. Por que nós devemos orar? Por que devemos orar? Nós não vamos orar porque nos manda orar. Não. Se só oras porque te manda orar, a Bíblia também nos manda orar. Mas não é apenas, isso não é apenas um dever para nós. Não deve ser apenas um dever para nós. A oração não deve ser apenas um dever para nós. Vamos abrir Salmo 63, por favor. Abra sua Bíblia, Salmo 63. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que eu posso falar com Ele. Eu tenho um Pai que eu posso conversar com Ele. Salmos 63. Vamos ler o primeiro versículo que diz: isso é uma oração de Davi. Davi estava fugindo do seu filho Absalão. O filho dele, Absalão, Davi era rei. O filho dele, Absalão, se levantou contra ele. O filho dele, Absalão, criou uma revolta para substituir o pai do trono. Mas nós sabemos que rei não é substituído dessa forma. É só quando o pai morre é que o filho vai estar no poder. Mas o filho de Davi decidiu assumir o poder e fez uma emboscada contra o pai. O pai fugindo do filho, e ele chega num lugar deserto. Ele chega no deserto e fica lá. E acontece que quando ele chega no deserto, ele faz essa oração. Então esse texto é quando Davi estava fugindo do seu filho, estava no deserto. Ele diz: oh Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e secada. Então, ele estava onde? Estava na cidade? Estava onde? No deserto. E no deserto ele tem sede de quê? No deserto ele tem sede de quê? Vamos ler novamente o versículo 1, diz o quê? O Eterno, Tu és o meu Deus, e aqui eu busco de dia e de noite. A minha alma tem sede numa terra que não seca, no deserto. O que tem que acontecer com Davi é ele precisar de água para beber, mas ele tem mais sede de Deus do que de água. Numa terra seca, numa terra onde não tinha água, havia deserto ao seu redor, mas dentro dele também havia uma sede de Deus. Então, quando isso acontece, a oração deixa de ser apenas um dever e se torna um prazer. Quando isso acontece, você não vai orar só porque te manda orar, mas você vai orar porque você deseja Deus, você quer Deus. A oração não deve ser apenas um dever, deve ser também um prazer. Um prazer de buscar Deus.
Ele disse, a minha alma. Ele disse, oh Deus, eu te busco intensamente. Uma versão assim. Você está dizendo, eu te busco de dia e de noite. Eu te busco, Deus. Davi, ele estava passando por uma situação. Ele não foi apressado em apresentar sua causa. Não foi apressado em falar, Deus, eu preciso que o Senhor me livra do meu filho. Mas ele logo falou, Senhor, antes de tudo eu quero você. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Se não tivermos desejo de Deus, aceitar Deus, as nossas orações serão meros deveres. Vamos ser será uma formalidade apenas. Mas quando temos desejo de Deus, isso será diferente. Isso será diferente. Precisamos orar. Não apenas que nos mandam orar, porque temos prazer em orar. Terceira coisa, havia um homem na Bíblia, estava no bar, e aqui vou concluir, precisamos orar. Esse é o mês de oração, não é mês de falar muito, né? Havia um homem que estava no barco, e no barco, os seus discípulos, os seus amigos, são discípulos de Jesus. Jesus lhe mandou eles foram. De repente, eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles se assustam. Se quer, fantasma. Jesus disse, sou eu. Pedro disse, não, sempre com você. Me manda eu ir a ele. Sempre com você, Jesus. Eu quero ir a ele.